Muito bem. Estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento recebendo, olha, parabéns, segunda vez, né, desse mês que ela voltou, né? Novidades, alguma novidade não, nessa área, da tua área, antes da nossa entrevista? Sim, formação em coaching que inicia agora dia 14, próximo final de semana, e vai até a maio, né? Normalmente são dois meses. Só que tu tem uma novidade que tu não quer contar, né? Qual é a novidade? Lília Lula da Cunha. Not. Agora tá na moda, né? Lília Lula da Cunha. É impressionante. Só neste país acontece isso. Deus me livre. Pois é. Bom, temos um convidado aí da La Salle de novo, né? Importante Sim. isso. Faculdade que mais cresce no Brasil, a mais simpática de todas. E é uma faculdade, uma universidade comunitária. Exatamente. Dessa vez eu trago o colega Juliano Correia, colega porque também faz parte do mesmo colegiado que eu, gestão em recursos humanos, e especificamente vamos falar sobre algumas modificações que nós tivemos na legislação trabalhista que impactam o departamento pessoal. Então seja bem-vindo, Juliano. E aí a gente vai falar de alguns pontos aí bem específicos da nossa área e o que muda, né? Até para o nosso profissional também saber em que termos ele tem que se atualizar. A gente pode falar sobre alguns pontos, assim como férias e o que a gente teve de alteração nas compensações, bancos de horas também, né? Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite. Indo bem ao ponto, na questão das férias, houve uma mudança bem radical, que hoje as férias podem ser parceladas, fracionadas, né? Elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Então, a palavra até é muito importante nesse contexto, porque às vezes as pessoas dizem, mas é 3 períodos. Não, é até, então pode ser em 2 também, né? Esses 3 períodos, um deles tem que ser de 14 dias e os demais de no mínimo 5. Então, também não tem um regramento dizendo que o primeiro seja de 14. É livre essa ordem. Outro cuidado que tem que se ter nesse trabalho com férias é que agora as férias só podem ser dadas a partir de 3 dias antes de descansos semanais remunerados ou feriados. Então, 2 dias antes, hoje é proibido, né? Dentro dessa linha de férias, seriam as principais mudanças que ocorreram e também é importante salientar que para que isso ocorra, em termos de parcelamento de férias, tem que haver a concordância do empregado, não pode haver uma imposição do empregador. E um item importante, que não está linkado com a legislação, mas está linkado à parte operacional de férias, que a gente trabalha na área de RH, mais especificamente dentro do departamento pessoal, que é um processo de RH, é o controle dos períodos aquisitivos e dos concessivos. Isso continua da mesma forma, porém no período concessivo, que é aquele período que o empregado tem que gozar suas férias, quando as férias são quebradas, são parceladas, a gente tem que cuidar que esses gozos se deem dentro do mesmo período concessivo. Não pode extrapolar. Então, exige um controle maior dos profissionais de departamento pessoal nesse sentido, em termos de férias. Outro item importante, a questão da duração do trabalho, também teve mudanças no artigo 59 da CLT, onde trata do banco de horas. E é muito comum o pessoal ter dúvida, banco de horas e compensação, como se fossem sinônimos. O banco de horas ele é mais longo. A compensação ela é mais curta, normalmente dura 1 mês, e ela é 1 por 1, nessa linha. Na questão do banco de horas, a gente tem que ter cuidado que agora foi autorizado o banco de horas por acordo individual entre a empresa e os empregados, porém ele é limitado a 6 meses, ele é semestral. Anualmente, só se for via convenção ou acordo coletivo. Nessa linha, o acordo individual, que é esse que eu estou falando no sentido da compensação, compensar sábado é muito comum, esse continua livre e a única coisa que reza nessa mudança é que essa compensação se dê dentro do mesmo mês. Importante quando a gente fecha o banco, a cada período, né? Se ele é semestral ou anual, tem que ser fechado, as horas extras têm que ser pagas e se tiver eventuais compensações que os empregados não fizeram, tipo atraso, alguma coisa, tem que ser descontados. O que já ocorria em algumas empresas era que o banco era tratado como se fosse eterno. Não, o banco ele tem um período e tem que se zerar ele, né? Isso a legislação já contemplava e é um cuidado que o profissional do departamento pessoal já tem que se manter dentro dessa linha. Importante também salientar que há uma exceção para a jornada de 12 por 36, que foi contemplada nessa reforma trabalhista. Outrora, a jornada de 12 por 36 já existia, porém por um costume, principalmente da área de saúde, vigilância e limpeza. Mas agora isso está regulamentado em legislação, né? Vai ter menores problemas jurídicos para as empresas, e desde que isso esteja previsto em norma coletiva, convenção ou acordo. A exceção que se dá para que haja acordo individual entre o empregado e as empresas são para a área da saúde. É a única área que não precisa estar em convenção coletiva. Importante também dentro dessa linha é que as horas extras, mesmo que habituais, elas não anulam os acordos de compensação de horários, do banco de horas, no caso. Antes, o entendimento da jurisprudência é que, uma vez que havia hora extra, o banco se anulava e tudo virava hora extra. Hoje, a reforma trabalhista deixou isso claro.
No artigo 71 da CLT é importante também salientar a questão dos intervalos para descanso, que agora eles podem ser indenizados naquela parte que não for cumprida pelo empregado. Antes tinha uma discussão nisso, se anulava, o empregado tinha que fazer 1 hora de intervalo, fizesse, por exemplo, 30 minutos, botava na Justiça do Trabalho lá, ele ganhava toda aquela 1 hora como extra. Hoje não, ele já vai ganhar só aquele período suprimido, exatamente, a fração. Isso, claro, não precisa esperar o momento judicial para fazer, a empresa hoje pode observar isso de uma forma legal. E essa indenização da fração, como vai ser feita, paga como hora extra, né, a 50%, tem uma palavra-chave dentro dessa mudança que fala que essa hora extra é indenizatória. E muitas empresas não estão se atendo a isso. Indenizatória no sentido que não é uma hora extra comum como as demais que a gente paga salarial, que incide FGTS, entra em férias. Se ela é indenizatória, ela não tem incidências. E muita empresa talvez não esteja se atendo a esse item e a reforma já vem desde novembro e as empresas vêm mantendo, algumas, né, essa equiparação de uma hora extra indenizatória com uma hora extra salarial e depois lá na frente não tem mais como mexer, né? É um item importante que está dentro do contexto que a gente aborda. Isso até é uma questão de ajuste do próprio sistema, né? Questão de incidências, depende do profissional fazer uma boa alimentação. Do RH, Departamento Pessoal, ir lá na folha e fazer as alterações, ou até alguns softwares têm que ser alterados. Atualizados, né? Eu achei importante isso aí, né? Como é que está a recepção do trabalhador em relação à nova legislação? Tem tido esse A percepção feedback? que eu tenho, com todo o respeito dos trabalhadores, é de um pouco de falta de conhecimento. Né? Já tem um pouco de revolta também. A revolta se dá mais do pessoal mais radical. Às vezes aquele que não é radical, ele não caiu a ficha em alguns pontos que a legislação mudou, que até prejudica. Se nós formos falar do direito processual do trabalho, né, que é outra esfera lá mais da área jurídica e também está contemplada na reforma trabalhista, houveram alterações drásticas no direito processual do trabalho, onde o trabalhador passou a pagar custas, ter honorários de sucumbência. Naturalmente, isso aí inibiu um pouco essas causas que muitas vezes os caras inventavam muitas coisas, né? Com certeza, mas além de inibir, ela dificulta o acesso porque o processo trabalhista sempre vai ter um risco. Mesmo que tu tenha direitos, antigamente o cara entrava e não corria risco nenhum, o risco era do patrão, né? Agora aumentou a responsabilidade desse autor, né? Não é uma mera... Ela aumenta, mas ao mesmo tempo que ela aumenta, e é bom para evitar evitar não vai, mas reduzir esses processos trabalhistas de aventura, mas mesmo aquele processo trabalhista onde há um direito e ele é muito discutível, o risco é muito alto. E outra questão que aconteceu também é que todas as partes que tu perde no processo, tu vai pagar honorários advocatícios daquela parte, né? Então, realmente, em termos de custo para os trabalhadores, aumentou muito. E muitas pessoas ainda não caiu a ficha dessa mudança que foi pela reforma, que em tese, dependendo do ponto de vista que tu olhar, foi prejudicial ao trabalhador. Principalmente o trabalhador honesto, né? Porque quem faz aventura só vai parar de fazer, né? Sim. Então, tá, eu achei importante isso, dar esclarecido, né, Juliana? Sim, a gente fez assim bem específico para o departamento pessoal, até por uma questão de demanda dos nossos telespectadores, mas numa próxima a gente explora, que certamente vamos ter novos temas para a gente poder... Com certeza, muitos capítulos ainda que precisam ser bem esclarecidos, ainda não estão consolidados, né? Isso aí, com o correr do tempo, é um processo isso, né? Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos.